Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Uma alegria novamente estar aqui na TV Prevê, onde disse sempre, e repito, estar aqui na TV da nossa casa, da nossa região. E vocês são duas personalidades importantes do nosso mundo político, né? Pleitearam aí cargos, um de deputado estadual, outro de deputado federal, e não conseguiram. Então eu queria que cada um fizesse uma análise realmente do que achou da própria votação, aonde faltou mais empenho, quais os problemas que levaram cada um a ter os votos que tiveram. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui novamente, essa casa maravilhosa, com esse apoio. Eu quero dizer que estou muito feliz. Feliz por quê? Porque eu fui avisada. Eu fui avisado pelo próprio Duda que a coisa seria feia. Feia no seguinte sentido: ou você entra com dinheiro ou você não sai candidato. Ele inclusive disse a mim: se você quiser sair da campanha honrosamente, eu te ajudo. Eu disse não. Eu entrei. Lógico que eu estou entrando sem dinheiro, porque eu não vou descapitalizar a minha família, o meu capital, que foi conseguido à base de luta, de trabalho, para colocar na política. Isso eu não faria. E o meu marido investiu aquilo que estava dentro dos limites, para eu não fazer feio. Agora, foi bonito? Foi. Porque eu tive 5.000 votos, que você, calculando aí, são quase 4 quilômetros de gente que votou em mim, na Catine, porque gosta da Catine por amor, não foi voto comprado. Então, esses votos eu quero agradecer e dizer que ontem nós fizemos em casa. Aliás, eu quero mandar um beijo pro Diamantino e agradecer meus filhos pela festa que fizeram para mim ontem em casa, porque eles falaram: mamãe, vamos ter festa na alegria e na tristeza, ganhando ou perdendo nós vamos fazer festa. E ontem nós fizemos uma grande festa, que é isso que me dá alento para viver e viver feliz como eu sou. Muito obrigado. Carlão. Professor, eu quero inicialmente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Prevê. Quero agradecer ao eleitorado que me deu uma honrosa votação de 35.000 votos. E agradecer a todos os companheiros que me ajudaram, que acreditaram na nossa jornada eleitoral. Mas dizer que, ao contrário da vereadora Helena Catine, minha colega de Câmara em Agudos, vereadora combatente, vereadora trabalhadora na cidade de Agudos, onde por muito tempo ela exerceu o seu mandato na cidade, ela está feliz, mas eu não estou não. Eu estou muito de saco cheio, porque disputar uma eleição e não vencer a eleição pela região de Bauru, nós estamos aqui há 7 eleições, nós vamos completar agora quase 3 décadas, sem aqui ter um deputado federal. Professor, faltaram menos de 11.000 votos para que tivéssemos aqui eleito o Gazeta deputado federal. E a gente vê aqui uma enxurrada tamanha, gigantesca de eleitores. Eu vou citar aqui os bauruenses, mas em todas as cidades da região, um número gigantesco de eleitores votando em gente tão distante da nossa realidade. E ao votar em gente tão distante da nossa realidade, nós estamos perdendo vultuosos recursos para as nossas cidades, para os interesses de cada cidade. Veja só, com menos de 11.000 votos poderia ter feito aqui o Gazeta. Com mais, talvez 20.000 votos, poderíamos ter feito aqui também o Manfrinato. Nós poderíamos ter tido aqui, eu dizia sempre, que Bauru poderia fazer 3 estadual e 2 federais. Esses 3 estaduais era fora ainda o Celso Nascimento. E o Celso teve só 4.000 votos em Agudos e o resto se conquistou na região. Até numa prova, a condição que ele conquistou, sabe, professor? Parabéns pela sua vitória, mas a condição conquistada pelo Celso Nascimento, de que, impondo condições às igrejas, para que, se não aparecesse o voto, substituiria o pastor da igreja,
Não é essa a finalidade de uma igreja. Não é essa a finalidade. Deus não está numa parada dessa. Impondo que se lá não aparecer o voto, vai substituir o pastor. Isso é um absurdo. E essa coisa absurda houve também na minha cidade. Houve aqui em Bauru, houve por todo o estado. Isso é inaceitável. Então, fora ele, Bauru teria condições de fazer aqui mais 3, totalizando com o Celso Nascimento 4 deputados. E com toda facilidade, fazer mais 2 federal aqui. Não dá para aceitar. No Jornal da Cidade do dia 6, traz aqui bem estampado aqui, um número gigantesco. São aqui, ó, 114 mil eleitores votaram em gente de fora. 114 mil eleitores em pessoas, em candidatos que não tem nada a ver com a nossa região. Votaram aqui no Tiririca, votaram aqui no Celso Russomano e votaram aqui de montão. Eu não posso estar contente por ver a nossa região sem um deputado federal. Até quando a nossa população vai continuar a perder? Perder de goleada. Professor, nesse novo mandato aqui, um deputado federal deverá ter em torno de 100 milhões de reais para indicar para a região. Eu pergunto, será que o Celso Russomano, será que o Tiririca, será que alguns dessas centenas de deputados que tiveram voto aqui em Bauru, são centenas de deputados, será que dessa gente aqui, eles trarão para Bauru esses milhões, essa verdadeira fortuna que Bauru deixará de receber por não ter um deputado federal? Evidentemente que não. Então é preciso que a população, é preciso que a sociedade acorde para que a gente erre menos da próxima vez e tenhamos aqui deputados federais e mais deputados estaduais eleitos para trabalhar em favor da nossa região. Porque além dessa quantidade volumosa de recursos que um deputado federal pode trazer para a região, professor, ele tem também a sua atuação junto aos ministérios, que também onde tem verdadeira fortuna de conquista para poder trazer para cá. Olha o caso do viaduto, o chamado viaduto do TIDEI, que está há mais de 20 anos parado. Parado por quê? Porque não tem um deputado federal para buscar recurso lá. Se tivéssemos, esse viaduto estaria pronto há mais de décadas, servindo muito bem a população. Por quê? Porque nós estamos aqui votando errado, tá certo? Seja para federal, seja para estadual. Esperamos que numa próxima eleição a sociedade se conscientize e vote melhor, escolhendo alguém para aqui bem representar. Então eu não estou nem um pouco contente, nem um pouco satisfeito, porque a nossa região não conquistou aqui nenhuma, quando poderia ter aqui no mínimo 2 cadeiras de deputado federal. Olha, só sintetizando, claro que a população não tem que realmente votar em candidatos de Bauru obrigatoriamente, é democracia e tal. Mas realmente em Bauru é um exagero muito grande. Até certo ponto tem guarida o que o Carlão está falando. Só para você ter uma ideia. Começa que para deputado federal, 50 mil pessoas não compareceram para votar. A abstenção foi 50 mil pessoas. Estou arredondando os dados. 49.897. Votou em candidato de Bauru 90 mil pessoas. 90 mil pessoas votou em candidatos de Bauru, da cidade de Bauru. E 74 mil pessoas votou em candidatos de fora. Quer dizer, de quem votou, dos 100% que votaram, já tirando 50 mil pessoas que não votou para deputado federal. 55% votou em candidato de Bauru e 45% votou em candidato de fora. Veja para estadual, realmente é um exagero. Eu entendo perfeitamente, o Carlão fala, do Celso Nascimento, de igreja, de sindicatos, claro que são forças vivas na sociedade que a gente tem que respeitar, né? Mas é um exagero, 55% de nós, bauruenses, votamos em gente de Bauru, 45% votou em deputados de fora. Claro que alguns têm serviço prestado em Bauru e está mais do que justificado, mas é muita coisa. Praticamente metade não votou nos candidatos de Bauru. Para deputado estadual, 50 mil pessoas não votou em ninguém, que melhorou um pouco, 74% votou em candidatos de Bauru e 26% votou em candidatos de fora. Ou seja, 115 mil votos foram para Bauru e 40 mil votos foram em candidatos de fora. Até por isso que nós tivemos já o pessoal de Bauru pertinho aí de entrar,
segundo suplente para estadual e algumas coisas. E é muita coisa, é muita coisa. Os dados realmente, a hora que você pensa, 45% não votou em candidato de Bauru, alguma coisa está errada. Então aproveita até, em cima do que eu falei, para os dois responderem. Tem uma pergunta aqui, que é do Júnior da Vila Universitária, que vai falar isso também. Candidatura como a dos senhores contribuíram para Bauru não eleger mais uma vez mais deputados. Devemos buscar uma candidatura de qualidade, e não essa quantidade absurda de candidatos que fazem campanha a deputados visando a eleição municipal. Qual a opinião dos senhores? Opinião? Ô Júnior, você está desinformado, falando bobagem. Eu tive na eleição anterior 53 mil votos, e nessa aqui, praticamente sem fazer campanha, tive 35 mil votos. Guarda bem, 35 mil votos. O que eu estou protestando aqui é o número exagerado de votos que não foram dados a candidato da região. A minha candidatura, em hipótese alguma, prejudicou para tirar aqui a vitória de alguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Aqui está provado o grande número de votos brancos, nulos, que tiraram aqui a vitória de candidatos. Olha aqui, só de deputado federal aqui, só os que votaram nulos, já daria aqui a vitória nulos, mais de 13 mil votos, já daria aqui a vitória para o Gazeta. O número exagerado de candidatos a estadual também poderia ter dado aqui a vitória para o Manfrinato. Então, o que está faltando aqui é a população votar e votar melhor. Agora, se você é melhor candidato do que qualquer um de nós, você deveria também apresentar o seu nome, apresentar a sua sugestão e vir aqui disputar uma eleição e ver como que é o jogo político aqui. Catine. Perfeitamente, estou apoiando você, Carlão. Veja bem, a gente dá cara para bater, não para ouvir isso. Assim não dá. A gente vem, está propensa a ajudar e não ser agredida. Eu só não aceito. Agora, o que o Carlão falou é uma verdade. Você acha que nós dois estamos errados? Sinta-se à vontade, vem aqui para você ter o prazer e o gosto de ver Bauru não votar em você. Porque o que nós estamos protestando, e nós não queremos para nós, não. Nós não estamos puxando para nós estamos puxando para que Bauru acorde para a própria cidade de Bauru, que necessita urgentemente de um acordar. Enquanto Bauru não acordar, a coisa vai continuar preta como está. A coisa está feia. E nós estamos aí, sem a representatividade de um deputado federal, que é uma vergonha para Bauru. Eu falo olhando para você, é uma vergonha para o povo de Bauru. Nós não temos um representante federal. E nós temos aí o doutor Pedro Tobias, que eu também tenho que falar a verdade. Com essa máquina estadual que tem, ele vai se eleger a vida inteira, pelo amor de Deus. Mas que se eleja e que faça um bom trabalho para Bauru, que é o que nós queremos. Nós queremos políticos aqui que façam, nós queremos políticos aqui que apresentam proposta e mais. Agora nós não estamos criticando os políticos, nós estamos criticando o povo que não está acordando, o povo que está preferindo votar num tiririca. E isso daí, o que faz? Eu estou acabando de falar, eu vou tirar meu time de campo, porque com esse jeito não dá. Sinto muito. Ó, ainda falando dos números de Bauru, pegando para deputado federal, né? 50 mil pessoas não compareceu para votar dos eleitores de Bauru. Agora, 18.457 votaram em branco. E mais 13.878 anulou o voto. Então, nós temos mais 32 mil pessoas, além dos 50 mil, que não vieram votar. Então, dá 82 mil pessoas. Não votou em ninguém. Ou não apareceu, ou votou em branco, ou votou nulo para deputado federal. Estadual, praticamente a mesma coisa. Apenas como observação,
esses votos da abstenção, o branco e nulo, já daria para eleger um deputado federal. Tranquilo. Ainda que na sigla do PMDB, uma das siglas mais pesadas. Já faria aqui um deputado federal. Eu respeito o cara que vota branco, vota nulo, mas eu chamo a atenção para o bairrismo, um deputado federal é importante para trazer verba, um deputado estadual é importante para trazer verba. Quer dizer, a hora que você pensa na cidade como um todo. Eu entendo até votar em branco para presidente, para governador, mas na hora que é a representatividade da cidade, eu acho que é uma ideia infeliz, embora eu respeito quem votou em branco. Mas o que acontece com o povo? O povo está revoltado com a situação. O povo não aguenta mais a corrupção, vamos falar a verdade. O povo não aguenta mais o sofrimento de ter que trabalhar tanto e a miséria desse salário, principalmente dos professores. Então, o que o povo vê? É na hora da eleição, o que ele faz? Ele vota contra para se vingar. Mas ele não percebe que ele está se vingando dele mesmo. Ele não percebe que ele está destruindo uma cidade. Ele não percebe que ele tem que se unir com o povo e escolher um candidato, se não quiser ser nós, que vá ser um candidato de Bauru, por exemplo, o próprio Gazeta, excelente candidato, que faltou pouquinho. Faltou você, eleitor. Acorda, para de vingar no Tiririca e vota na gente daqui. Ô Carlão, o doutor Natanael faz uma pergunta para você. Carlão, tem que levar em consideração também que se não fosse o votos de fora, Bauru não teria nenhum deputado, porque somente os nossos votos daqui não iriam eleger ninguém, é verdade, nem o Pedro Tobias. O Gazeta foi o mais votado em Bauru e não se elegeu. Agora, o Pedro Tobias foi muito bem votado na região e merecidamente, que ele faz um trabalho regional ligado ao governador muito grande. Agora, em Bauru, ele perdeu quase 40 mil votos, 37 mil votos, né? Por um montão de trombadas que ele deu por aí e fica mais visível na cidade. Mas o trabalho do Pedro é muito importante para Bauru e região. Agora ele fala, agora se vocês podem ir em outra cidade pedir votos, por que não foram? Mas eu acho que o Natanael está certo. Não, ele está colocando, simplesmente, também se não tem recurso financeiro, por que tentar? É verdade. Professor, o doutor Natanael está com a razão, mas a nossa crítica talvez ele não tenha entendido. A nossa crítica, a nossa colocação aqui é com relação aos votos da região. O Pedro Tobias foi eleito com votos da região. Evidentemente ele teve votos em São Paulo, teve votos em tantos outros lugares, mas só a votação da região já deu para fazer do Pedro Tobias o deputado da região. O que nós estamos cobrando é que a nossa região faça aqui candidatos eleitos por aqui. Eu também rodei a região, eu tive votos na região, tá certo? O que nós estamos cobrando aqui é que deputados de pontos tão distantes da nossa realidade, deputados de São Paulo, São Bernardo, Diadema, Santos, Santo André, que eles não têm esses votos aqui de montão, para que esses eleitores possam escolher aqui o seu representante. É essa a nossa colocação. Evidentemente que eu tive voto em São Manuel, eu tive voto em Botucatu, eu tive voto aqui por mas alguma coisa está errada, porque qualquer cidade menor que Bauru fez 2 deputados. Cidade do tamanho de Bauru fez 4, 5, 3. Perfeitamente. Alguma coisa está errada. É essa a nossa reclamação. Vamos ver outra pergunta. É esta a nossa indignação. Não, mas precisa dizer que a culpa não é nossa, da mídia, dos próprios candidatos. O Pedro Valentim fala assim, ó, professor Duda tem razão, alguma coisa está errada. Mas será que esses votos dados para candidatos de fora e essa imensidão de votos nulos e brancos, é muita coisa, né, Pedro? Não é um protesto dos eleitores contra a classe política local? Eu tenho certeza disso. Tem exceções, mas os eleitores são iguais clientes, ou seja, eles têm sempre razão. Eu já disse isso até numa das cidades que eu recebi o título de cidadão, né? Bauru, infelizmente, tem um tipo de político, claro que não é todo mundo, tem exceção, porque ele nem quer estar bem, desde que o outro está no buraco, está tudo bem. Se o outro se ferrou, então tudo bem, não faz mal, porque eu também me ferrei.
É verdade. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. O Pedro deu a opinião dele. Professor, nós temos um exemplo aqui. O prefeito de Bauru deu aqui apoio para tantos candidatos, para tantos candidatos. Aquele apoio dizendo que apoia, né? Mas, na verdade, o que ele quis, na verdade, foi não fazer ninguém. Ele quis ter aqui um campo limpo para daqui 2 anos, quando deixar a prefeitura e chegar daqui à próxima eleição, para que o Rodrigo não tenha ninguém à sua frente para ser candidato a deputado federal. O próprio Rodrigo fez uma crítica ao Jornal da Cidade, dizendo que eu não estava tendo a fidelidade com o meu partido. Eu quero dizer aqui que, para senador, eu não votei no candidato do meu partido, até porque eu deixei bem claro no partido que, se me aceitasse o meu retorno ao partido, eu queria liberdade para votar em homens, não em candidatos de partido. E eu, por exemplo, não votei no senador do meu partido. Eu votei no José Serra. Isso foi bastante aberto. Eu votei... Eu votei no SCAF, mas não trabalhei para o SCAF, não pedi um voto. Aliás, eu votei, mas na minha casa o Alckmin teve 3 votos, tá certo? Não, até porque não estava dando o nosso candidato a governador, não, faltou alguma coisa a mais para conquistar o eleitorado. Ele precisava parar de ficar criticando o Alckmin e falar das suas propostas. Faltou isso para ele, faltou proposta mais concreta para o governo. E o que a gente viu aí, o Rodrigo pega e me faz uma denúncia ao partido, dizendo que o Carlos não estava tendo lealdade, quando o partido me aceitou desse jeito, enquanto, na verdade, ele em 2004 só foi candidato a prefeito, não porque a família Gasparini queria, pelo contrário, a família Gasparini não queria o Rodrigo como candidato a prefeito da cidade. O Quércia bancou a candidatura dele, 2 anos depois, quando o Quércia vem aqui numa reunião no Obeide Plaza, foi embora muito bravo da vida, porque o prefeito não manifestou o apoio ao Quércia. O mesmo aconteceu com o Lula. O Lula mandou uma mensagem de apoio à candidatura dele, como presidente da República, e depois, quem recebeu aqui? A Marina, na época. E o mesmo vem acontecer agora. Faz aí uma denúncia que o Carlos não está sendo leal ao partido, e aí solta placas apoiando dezenas de candidatos, inclusive candidatos forasteiros, apoiando o Ricardo Isar, tem placas lotadas, o que tem a ver Ricardo Isar com a nossa região, o que tem a ver Ricardo Isar com o Bauru. Então, quanto mais dividir, para ele, melhor. Porque dividindo sobra espaço maior para ele. Então, Rodrigo, você precisa pensar mais em Bauru, deixar os planos políticos para daqui 4 anos, onde todos poderão se juntar, inclusive até eu, até ajudar. Mas essa divisão, onde você pensa que você conquistou com isso o espaço livre para daqui 4 anos, talvez tenha sido uma divisão que não vai te trazer um retorno tão positivo, tá certo? É o que a gente lamenta, essa divisão, perde Bauru, perde a região, perde Agudos, perde Pederneiras, perde toda a nossa região com essa má influência, com essa falta de liderança. Bauru, professor, uma cidade líder, Bauru é uma cidade grande, onde o seu prefeito, com essa votação gigantesca que teve aqui numa reeleição, ele tem que ser o grande líder, o grande puxador de votos aqui para eleger deputados federal e estadual para trabalhar a favor de Bauru e da nossa região. Eu quero endossar, mas endossar firmemente o que o Carlão falou sobre o Rodrigo. Eu quero endossar, porque chega de ser prefeito bonzinho. Acorda, Rodrigo. Você foi muito infantil em apoiar meio mundo. Tá aí a desgraça pega com essa, apoia um, apoia outro, essa vergonha que você fez. Outra coisa, para de ser prefeito bonzinho. Nós queremos que você resolva o problema aqui em Bauru da saúde. Eu estive várias vezes no pronto-socorro local e eu vi o povo sair xingando você. Acorda! Chega de ser prefeito bonzinho e toma atitude, porque se você não acertar a situação do pronto-socorro local, você nunca vai chegar a ser deputado, porque o povo já está acordando a seu respeito. Eu chamo a atenção também que é muito pior até do que os votos em candidatos de fora, que foram 74 mil, nós tivemos aqui em Bauru 32 mil pessoas que votaram em branco ou nulo, 50 mil que não votaram e 11 mil que votou na legenda. Então, 11 mil não votou em candidato de Bauru também. Então, teria que somar isso aos 73 mil que votou em candidato de fora, mais 11 que votou na legenda e também não votou em candidato de fora. Esses 11 mil de legenda, se escolhe candidato de Bauru da sua própria legenda, talvez tivesse colocado gente na briga. É esse modo de votar que está sendo falho, que nós estamos perdendo aqui. Mas nós estamos analisando o resultado, as causas aí, é bom algum sociólogo, alguma coisa,
porque não tem cabimento. O Celso Nascimento se elegeu porque ele é partidário de uma facção religiosa importantíssima no estado de São Paulo, e o Celso teve uma quantidade de voto fora muito grande. Ele teve 4.000 votos em Bauru, embora seja de Bauru. Agora, o que acontece dessa abstenção para votar para deputado, essa quantidade de voto branco, nulo e da legenda. Quer dizer, é o voto que beneficia a cidade. Ajuda o comércio, ajuda tudo. Porque um deputado traz verbas para a cidade, não é isso? Né? Quanta coisa o Pedro Tobias trouxe aí. Você vai ver quanta coisa vai vir pela mão do Celso Nascimento. O Celso é um menino articulado também, entendeu, né? E vem e ajuda. E Bauru sem deputado federal chega a ser realmente irritante, Bauru sem deputado federal. Mas me responde um montão de perguntas aí, mas eu sabia que hoje ia ser fogo, 6-2, os dois para falar, e nós temos horário político e eleitoral. Qual vai ser o comportamento de vocês dois agora para o segundo turno, Marilena? Para o segundo turno, se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come. Nós estamos com a desgraça pega, verdadeiramente. Eu não sei falar para você, porque eu não aceito esse descalabro dos rombos da Petrobras, eu não aceito, é uma vergonha, é muito dinheiro jogado no ralo, e eu também fico preocupada. Por quê? Abro o Facebook hoje, vejo lá, professores de Minas Gerais estão unidos contra Aécio Neves, porque não foi aprovado em Minas Gerais o seu governo. Então, eu estou dizendo para você, não sei o que eu vou fazer. Se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come, porque dos dois lados não tá bom. Eu prevejo dias negros dos dois lados. Carlão. Professor, o meu partido está coligado com o PT, cujo partido eu não votei, cujo partido eu quero deixar bem claro que não voto de novo para presidente. Infelizmente, esse governo é um governo corrupto. Infelizmente, esse governo envergonhou o Brasil com tantas corrupções, tanta podridão. Votar no PT novamente é estar aceitando que toda essa bandalheira, que toda essa roubalheira, que esses mensalão, petrolão, esses escândalos todos, votar neles é achar que tudo isso está bacana. Então eu não voto. E se dirigentes do meu partido achar que não está bom, que a minha declaração de apoio contra eles está insatisfeita, que casse a minha legenda, que não me dê mais a legenda, inclusive para ser candidato. A minha posição aqui é contra esse partido, contra o PT, que vem envergonhando a nação brasileira, inclusive levando essa vergonha além fronteiras do nosso país. Eu voto em Aécio contra esse PT, não tem cabimento votar nesse pessoal, ou manter por mais 4 anos o PT no poder, em hipótese alguma. Isso é democracia, né? Quer dizer, a opinião da Catine e do Carlos são diferentes para presidente. Agora, infelizmente, nós já estamos em cima do horário eleitoral já. 1 minutinho para cada um se despedir, mas se despedem falando. Qual vai ser o futuro político de cada um de vocês, Catine? Olha, primeiro eu quero agradecer ao Duda essa oportunidade. Não estou brava, não. E também não estou despeitada. Não entendo a minha postura. A minha postura é uma postura de quem está assim firme no propósito de lutar pelo povo. Vou continuar lutando pelo povo. Se vou sair mais candidata, a minha família não quer que eu saia. Eu falo para vocês que a minha família acha que está na hora de eu dedicar um pouco para mim, porque até agora eu só dediquei para o povo. Então, o meu futuro político, honestamente, hoje eu não saberia dizer. Eu quero agradecer muito, mas muito, muito feliz, porque aquelas amigas minhas fiéis, do coração, de Jaú, de Lençóis, me deixaram feliz votando. Eu tive voto em tudo quanto é lugar das minhas amigas. E aqui em Bauru foi uma votação que eu considerei expressiva. Então é você que eu quero agradecer.
E não fique triste comigo, não. Nós estamos aí contentes, felizes e vamos pro pau. Continuarei lutando por você, professor, mesmo não sendo política. Carlão. Professor, eu quero novamente agradecer o carinho de 35 mil eleitores que me confiaram, depositando seu voto a meu favor. Quero repetir aqui, não estou nada contente em ter aqui na nossa região a falta de deputados federal novamente para trabalhar pelas cidades de Bauru e região. Um grande prejuízo financeiro para todas as cidades, inclusive Bauru. E dizer que o meu futuro político, eu estou sendo bastante cobrado pela população de Agudos para voltar a disputar a eleição como candidato ao prefeito da cidade. Aceito esse desafio em voltar a disputar a eleição de prefeito em Agudos. Fui prefeito por 2 oportunidades, tenho paixão pela prefeitura e dizer que quero fazer um desafio para a Helena aqui, desacatar a determinação da casa dela, que ela venha a ser aqui a nossa candidata a vereadora da nossa chapa em Agudos. Professor, a todos vocês aqui, o tempo está encerrando, dado o momento eleitoral. Deixar aqui um abraço a todos os eleitores, deixar aqui um abraço à TV Prevê, aos amigos que nos ajudaram aqui bastante e agradecer a toda a população e dizendo que nós não estamos animados, não. Numa outra eleição para deputado federal, certamente nós estaremos aqui encarando novamente. Bom, estamos em cima, tem um montão de perguntas, eu dei uma passagem na pergunta enquanto eles falavam, bem interessante as perguntas, pedindo para eu trazer os outros candidatos que perderam também, gente preocupada até em sentir o que os candidatos estão achando depois dessa votação e com esse monte de votos. Eu não estou nem falando tanto dos votos dos candidatos de fora, nos votos em branco, nulo, na legenda, em abstenção, entendeu? Isso daí dava quase 100 mil votos. Já dá para eleger um deputado federal. Dá quase 100 mil votos, quer dizer, mas alguma coisa está errada, né? Não é pegar o resultado e fazer análise em cima do resultado. É por que aconteceu esse resultado. Tchau.